podemos voltar. Ficar um ano fora, que é seu sonho. Mas, olha só, só para falar aqui, para quebrar um pouquinho de gelo, eu estou subindo, meu filho falou assim: caraca, mãe, a senhora está maravilhosa. Gente, recebeu um elogio, cadê? Tá ali, lindo. Ainda bem que a autoestima já é elevada e receber um elogio desse. Mas é muito bom estarmos de volta, viu? Renovados, depois de 2 semanas aí descansando, depois de um ano intenso. Mas foi muito bom estar com a minha família, viajando. Descansei a mente, mas o corpo batia a perna o dia todo. Coisa que eu mais gosto. Colocava o tênis velho e vamos bater perna. Mas é muito bom estarmos de volta e botar ministrando. Quantos receberam? Quem não recebeu, na verdade? A Marilis ali. Queria pedir para os irmãos da recepção entregarem. E você vai levar esse bloquinho aqui para casa e você vai colocar seus sonhos para 2020. Queria dizer assim, eu acho tremendo quando você escreve aquilo que você quer e você apresenta diante do Senhor. E eu tenho assim muitos testemunhos, eu tenho alguns desses bloquinhos, papéis guardados, eu tenho um bloquinho de oração de quando eu ainda era solteira, noiva com Almir, e de vez em quando a gente pega o nosso bloquinho de oração e que nós apresentávamos diante do Senhor e a gente fica vendo ali as nossas orações, as nossas petições que foram atendidas e muitas delas que nós colocamos no bloquinho, a gente fica rindo hoje, porque eu falo assim, nossa Deus, esse pedido aqui não tinha nada a ver, eu sei que não estava alinhado com aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós não sabemos pedir. Mas assim, leve para casa, mas não guarde numa gaveta, não guarde no porta-luva do seu carro, não guarde na sua bolsa. Mas peça para o Espírito Santo estar conduzindo aquilo que Ele tem para você e você apresente ao Senhor. Então você escreva, leve para casa, não deixe de escrever. E ontem, enquanto o Roberto estava fazendo a programação do culto, ele falou sobre o dízimo, eu falei assim, eu não sou muito subir aqui, mas eu falei, eu quero, até porque eu quero glorificar o Senhor, não chega a ser uma ministração, mas um pouco de testemunho daquilo que eu tenho vivido juntamente com a minha família. Eu falo porque muito do que eu vou ler aqui tem muito a ver com a minha vida de 2009 até 2019. E eu sei que quando chega o final do ano, eu estou muito reflexivo daquilo que aconteceu no ano. Eu não estou só pelo ano, mas pela década. Eu estava olhando umas fotos de 2009 para 2019, eu falo, Deus, como o Senhor foi bom. Se em 2009 alguém chegasse para mim e falasse assim, nessa década você e sua família vão viver isso, eu falasse assim, é loucura. Talvez para trazer uma quietude, uma palavra de conforto e consolar o meu coração. Mas assim, eu só tenho que agradecer. Eu até falei para o Vini, aquela música quando ele cantou no início, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Essa é a minha música diária. Deus, por tudo que o Senhor tem feito, eu falo, é graça, bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Você é breve, porque nosso tempo está corrido, mas eu queria que quem puder abrir, se puder também, está em Eliseu, em 2 Reis 4, fala assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Diz-me, é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e vivei do resto. E eu falo porque esse texto, assim, eu me identifico muito com ele. Eu me identifico a minha família. Eu sei que muitas famílias têm passado por muita dificuldade, né? Um momento econômico que nós temos vivido no país,
e tudo mais. Mas o que eu acho lindo aqui nesse texto? Nós vemos aqui uma mulher que chega, né, para o profeta Eliseu e ela narra ali a situação dela. Se nós formos analisar o contexto, temos aqui os nossos professores, teólogos. Naquela época, uma mulher, naquela situação dela, falar que devia aos credores, os filhos dela certamente seriam levados como escravos. E certamente esses meninos aqui, eles eram crianças, porque se fossem já jovens, eles não seriam levados. Eles iriam trabalhar e sustentar a mãe, porque é assim que se fazia. Se o homem da casa, o sacerdote, morresse, os filhos já fossem na idade de trabalho, eles trabalhariam pelo sustento da mãe, para prover a necessidade da mãe da casa. Com certeza que nessa situação, eles eram crianças. E na situação dela, para ela sair daquela situação, ela precisava de um remidor, alguém que pudesse se casar com ela, levar ela com seus filhos e acolher ela naquela situação, que era o contexto histórico daquela época. E o que nós vemos aqui? Com certeza ela não tinha ninguém naquele momento por ela. E ela chega, narra toda aquela situação, ela vai em fé, porque ela fala assim, com certeza aquele homem, ele servia, talvez ele era um dos discípulos de Eliseu, porque ela fala, teu servo é morto. E ela narra aqui falando que vinham os credores, com certeza aquele homem tinha deixado muitas dívidas para aqueles credores quererem levar os filhos dela. E o que eu vejo aqui nessa situação? Que Eliseu fala, me diz, me clama, fala o que você precisa. E ela narra ali a situação dela e ele pergunta, né, e o que você tem? Com certeza naquele momento ela ficou assim, o que eu tenho? Só uma botija, que talvez era aquela coisa assim, uma coisa que restou de valor, aquele azeite para ela naquele momento, era o único bem que ela tinha. E ela fala, eu só tenho uma botija de azeite. E muitas vezes, nessa botija de azeite, eu não sei o que você tem. Por que eu falo isso? Me lembro que em 2009, nós tínhamos assim, muitas dívidas, muitas questões para resolver. E eu me lembro que um dia nós recebemos uma palavra, alguém foi na nossa casa, deu uma palavra. E eu me lembro que nessa época eu contava moedas mesmo, sabe assim, um homem que ganhava o salário dele e ia embora só para pagar tudo. Eu lembro que ele tirava o dízimo, a primeira coisa que ele falava, amor, vou tirar o dízimo, que amanhã não vai ter nada, o banco vai comer tudo, vai tudo para pagar a conta, cheque especial. E a primeira coisa que ele fazia, e eu falava, amor, como é que vai ser o mês? Ele, Deus proverá. Ele sempre falava isso. Eu cresci, assim, me lembro nesses anos todos ouvindo isso dele. Foi o profeta assim da minha vida naquela época, porque mulher sempre tem, é melhor falar assim, não, amor, dá depois, Deus vai entender a nossa situação. E ele sempre fazia isso, eu me lembro. E a primeira coisa que ele corria, tirava o dízimo, nosso dízimo. E eu me lembro que nós recebemos uma palavra, uma pessoa nos procurou, deu uma palavra, e nós fizemos um propósito, eu não sou muito disso não, fizemos um propósito de 21 dias. E eu me lembro que aquela pessoa falou assim, uma pessoa muito simples, ele era até meio analfabeto, mas você sabe aquele homem de Deus, eu estou orando. E ali começou uma história, uma década, eu gravei, gente, essa data, e ele falou assim, escreve isso, você vai se lembrar. Os meus meninos lembram, né, acho que deve ser, claro, que a gente sempre cita isso lá em casa. Queridos, nessa década eu acreditei naquela palavra. Lembra quando Moisés chega, né, para Deus, para falar da murmuração do povo, e Deus fala assim, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E a partir daquele momento nós começamos a marchar como família, rumo àquilo que Deus tinha para nós, rumo às promessas que Deus tinha para nós. Os poucos recursos, nós estávamos mais ou menos como essa mulher aqui, só tínhamos uma botija de azeite. E aqui eu vejo que muitas vezes Deus quer quebrar também o nosso orgulho, porque muitas vezes nós somos orgulhosos, estamos passando por dificuldade, mas muitas vezes nós somos orgulhosos. Eu fico imaginando a situação dessa mulher tendo que ir na vizinhança ali, com certeza era um povoado que não era tudo muito perto, como nós somos hoje, moramos em condomínios, tem o nosso vizinho, nós podemos pedir um açúcar, um arroz, se acaba alguma coisa, mas eu fico imaginando a situação dessa mulher viúva, com 2 filhos pequenos, tendo que bater de porta em porta para pedir vasilhas, ainda explicar talvez a situação, né? E o que eu acho mais tremendo é que Deus muitas vezes Ele quer nos quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância. Muitas vezes nós não queremos pedir, achamos que somos autossuficientes, que vamos conseguir resolver tudo. E nessa história aqui, só para fechar, queridos, que eu vejo nessa mulher, Deus opera, né? Ela crê no profeta, ela ouve a voz do profeta, ela obedece à direção do profeta, daquele homem de Deus, que era Eliseu. E muitas vezes nós recebemos direções, nós recebemos tantas palavras aqui nesse altar, e muitas vezes nós vamos para casa e nós não retemos
Eu me lembro que nessa década, todas as palavras que eu recebi, eu guardava elas no meu coração, como bom tesouro no meu coração, e procurava aplicá-las na minha vida. Me lembro das últimas palavras que o pastor Timóteo dava. Muitas vezes o pastor Timóteo foi muito usado na nossa vida, ministrando dízimo e oferta. E foi assim, sempre um homem, assim, talvez o Wesley vai se lembrar dos desafios que o pastor Timóteo fazia, talvez muito ousados e loucos. Talvez se alguns ouvissem agora, ia falar assim: nossa, teoria da prosperidade, isso e aquilo. Mas o pastor Timóteo sempre foi muito ousado nos desafios de dízimos e ofertas. E eu me lembro de alguns desafios que ele fez aqui, alguns decretos, e eu e o homem falavam, cochichavam um pouco no amor: vamos fazer isso aí. E Deus agia em cima, baseado na nossa fé, da palavra que o profeta tinha declarado aqui no altar. E assim, então, queridos, o que eu vejo aqui na atitude dessa mulher? Primeiro, ela obedeceu aquele profeta, com certeza ela se despojou daquela veste de medo, de arrogância, de orgulho, porque muitas vezes no momento da dificuldade, eu sempre muitas vezes no momento de dificuldade falar: não quero nada de ninguém, não quero ter que pedir ajuda para os meus pais, para os meus amigos, para a igreja. Só que aqui foi um momento que ela teve que pedir ajuda, ela teve que ir ao profeta, ela teve que ir na vizinhança dela, pedir vasilhas emprestadas. Mas o que é mais tremendo é que ela obedece cada uma da direção daquele profeta. E foi isso que nós fizemos ao longo desses anos. E alguns milagres, queridos, não é para serem contados. E aqui a gente vê que Deus opera um milagre através da fé daquela mulher. Quando Eliseu fala: agora depois você vai entrar na sua casa, em secreto com os teus filhos, vai deitar o azeite sobre todas essas vasilhas, você vai lá, depois, quando enche tudo, ela procura ele novamente, e ele fala: agora você vai e paga todos os teus credores. Queridos, nós vivemos isso nessa década. E assim, eu falo que debaixo de uma palavra que nós recebemos em 2009, hoje nós colhemos, né, amor, ano após ano, porque nós obedecemos a voz do Senhor, uma direção que Deus deu para as nossas vidas. Então, talvez hoje você fale assim: eu não tenho nada. Com certeza você tem alguma coisa, algum tesouro, alguma coisa que você está segurando aí. E isso que tem aí nas tuas mãos, Deus quer multiplicar, Deus quer abençoar. E só para completar que eu estou falando para vocês, que eu falava assim, eu sempre gostei muito de cozinhar, mas para amigos. Eu me lembro que uma pessoa na época falou assim: Vânia, você gosta tanto, por que você não começa a fazer? Eu lembro que eu comecei a fazer as lasanhas para vender. Quantos aqui chegaram a comer das minhas lasanhas congeladas? Aí comecei a fazer os marmitex, né? Aí o pessoal buscava, a Márcia buscava alguns clientes aqui. Mas muitas vezes eu falava assim: eu não quero, pra mim, olha só, falando para vocês, na época pra mim era meio que se fosse humilhante aquilo. Eu falava: eu gostava de quando eu tinha a clínica, o salão, que nos deixou com uma dívida imensa, dívida assim de mais de 100 mil, muito, nos fez perder imóvel. Todos aqui já sabem um pouco da história, queridos. Mas assim, nesses 10 anos Deus foi trabalhando nisso tudo, e aquilo que eu achava que não tinha, Deus usou daquele talento, daquilo que eu tinha nas minhas mãos, que era saber cozinhar, e multiplicou. Então não sei o que você tem aí, mas apresente ao Senhor, que Ele vai multiplicar. Aquilo que eu tinha no momento, que era saber cozinhar, foi o que nos ajudou a sair daquelas dívidas, ajudou meu marido, porque só o salário dele não era ruim, mas assim, era só para pagar, não sobrava para nada. E Deus foi multiplicando nessa década, foi multiplicando, ano após ano. Chegar esse mês eu comecei a rejeitar: não posso atender cliente, não posso atender. Tanto que os meninos devem ficar brincando: se a senhora pegar mais esse, eu te mato, a senhora só não dá mais conta. Eu não dormia. A primeira quinzena de dezembro foi trabalhando. E Deus assim multiplicou o nosso azeite, assim como Ele fez aqui com essa mulher. Então assim, só para assim testificar e assim, se puder ajudar na sua fé, não desanime, creia. Sabe, aqui nós temos pessoas tão talentosas. Eu olho para cada um e muitas vezes eu falo assim: se eu conseguisse colocar a minha lente, aquilo que eu vejo nos olhos dessa pessoa, para que ela pudesse enxergar daqui a 10 anos. Então, se Deus te pergunta hoje o que é que tu tens, com certeza o Espírito Santo vai te revelar aí algo que você tem para oferecer. E isso que você tem para oferecer ao Senhor, Ele vai multiplicar. E daqui a 10 anos nós vamos estar aqui ou em outro lugar. Você vai se lembrar dessa ministração aqui, porque foi isso que Deus fez. Então assim, eu encerro hoje esse dia, eu encerro hoje essa década agradecendo ao Senhor. Eu posso dizer que eu e minha família vivemos a melhor década das nossas vidas. Isso que eu falei para vocês: se eu olhasse para trás e falasse que nós viveríamos tudo que nós vivemos. E só para encerrar,
eu ainda tinha uma questão financeira para resolver, da época que eu tinha ainda um salão em clínica, que eu nunca tinha conseguido resolver com o Banco Itaú. Do meu nome não tinha nada, mas eu tinha uma questão, uma pendência que era o nome da minha empresa. E eu me lembro que esse ano eu falei assim, Deus, eu queria tanto resolver isso, mas assim, vou falar para vocês, era um negócio que era 7 mil, há 10 anos atrás, eles me cobravam quase 150 mil, só para vocês terem uma noção. E eu ficava assim, isso me angustia tanto, porque não me prejudicava nada, meu nome, assim, nada, mas era uma coisa que eu tinha no CNPJ dessa empresa que eu tive. Gente, esse ano eu consegui localizar, nós conseguimos pagar essa dívida. Caiu assim, foi uma semana de negociação, e minha amor, não dá ainda. Eu falei, mas Deus vai tocar no coração desse povo lá, a gente vai conseguir, nos advogados. E assim, era algo que eu queria muito. E assim, de uma forma sobrenatural, o dinheiro veio, nós pagamos à vista esse